Tô olhando aqui meu óculos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, meninas. Carla. Bom dia. Vamos nos colocando agora na presença do Senhor. Amém, Jesus. Que venha o teu reino, Senhor. A tua glória está aqui, Jesus. E é o teu amor que nos liberta. Amém, Jesus. Oi, Débora. Amém, Senhor. Nós te colocamos, Senhor, no trono da nossa casa, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, Senhor. Sopra em nós, Senhor, o teu Espírito nessa manhã, Jesus. Atrai agora a glória de Jesus para sua casa. Amém, Jesus. Sopra, Senhor, na casa dessas mulheres que estão escutando essa live, Jesus. Sopra agora, Senhor, com teu vento, Senhor, que limpa todas as coisas, Jesus. Pai, no nome de Jesus, vem reinar, Senhor, aqui nessa live, Senhor. Vem reinar na nossa vida, Jesus. Te queremos, Jesus, nós te queremos, Senhor. Tu és o único, Senhor, Tu és o verdadeiro Salvador, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Que se abra o céu, Senhor, nessa manhã, aqui nessa live, Jesus. Que o Teu reino venha sobre a vida dessas mulheres, Jesus. A nossa fé está firmada em Ti, Senhor, não nas circunstâncias, não naquilo que nós estamos vendo, Jesus. Amém, Senhor. Céus fechados se abram. Que o Teu reino venha mover, Senhor, sobre a terra, Jesus. A nossa fé e a nossa esperança estão no Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Nós não temos o que temer, Senhor. Obrigada porque a Tua mão não está encolhida para nós, Jesus, nem surdos os Teus ouvidos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem escutado o clamor dessas mães, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem escutado o clamor dessas mulheres, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, vem trazer, Senhor, a Tua presença para os nossos lares. Pai, aqueles que estão perdidos dentro da nossa casa, Senhor, que o Senhor venha encontrá-los, Senhor. Senhor, o Senhor é especialista em encontros, Jesus. Encontra os nossos filhos, ó Deus, nessa manhã. Encontra, Senhor, o marido, ó Deus. Encontra pai, encontra mãe, Jesus. Pai, no nome de Jesus, venha, Senhor, romper, Senhor, todas as cadeias, Senhor. Pai, que impedem essas famílias de prosperar na Tua palavra, Jesus. Pai, no nome de Jesus, vem, Senhor, vem com poder, vem com glória, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nós declaramos agora vida, Senhor, sobre os nossos filhos. Declaramos poder, Senhor. Declaramos autoridade no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Declaramos vida, Senhor. Declaramos vida, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Enche, Senhor, essa geração com Teu Espírito Santo, Jesus. Enche essa geração com Teu Espírito, Jesus.
Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que sejamos resposta a essa geração. Que sejamos resposta para esse tempo, onde tudo tem acontecido de forma tão depressa, tão descabida, mas que o Senhor venha ter misericórdia de nós nessa manhã. Meninas, eu amo quando Jesus vem e muda os planos, sabe? Deixa eu ver aqui, cadê minha amiga Vanessa? Você tá aqui? Amém, Jesus. Amém, Débora. Vanessa, meninas, ontem eu tava estudando a palavra de Deus, né? Planejando a live, e aí a Vanessa entrou. Ela me mostrou um vídeo, né? Vocês devem ter visto esse vídeo, eu ainda não publiquei ele. De vários adolescentes levantando a mão, adolescentes que tinham pensamentos suicidas dentro da escola, pensamentos de morte, né? Vontade de morrer. E ela me mandou esse vídeo e nós começamos a conversar e Deus começou a ministrar muito no coração dela para participar dessa live de hoje. E a Vanessa é uma pessoa muito querida. Deixa eu ver se ela tá aqui. Uai, cadê você, Vanessa? Cadê você, amiga? Deixa eu ver, gente, se ela tá aqui, porque eu tô chamando, não tá dando certo, não. Deixa eu ver. A Angélica tá falando aqui que viu esse vídeo, né? Nós combinamos... Peraí, meninas. Ai, agora eu não sei o que eu faço. Tô aqui esperando a Vanessa. Agora não tem como ir lá no WhatsApp ver se aconteceu alguma coisa. Mas amém, meninas. Vamos esperando aqui a Vanessa entrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar ela aqui. Peraí. Vanessa, meninas, foi uma adolescente que se cortava. Então, eu quis muito trazer esse testemunho. Ah, Vanessa, tá aí, né? Me dá 5 minutos e já entra. Amém, amiga, amém. Então, tá bom. Então, eu vou te dar esses 5 minutos. E eu ia te dar mesmo esses 5 minutos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor hoje Ele trouxe uma palavra aqui ao meu coração muito forte para vocês entenderem o que é o poder da intercessão, meninas. O que é o poder da intercessão? Eu vou desativar aqui um pouquinho agora os comentários, vai ser bem rápido. Só para eu ler essa palavra e a gente não se dispersar com os comentários. Olha só, meninas. Aqui está falando da necessidade de intercessão diária, de intercessão o tempo inteiro. Olha só o que diz nessa palavra aqui em Êxodo 17, do 8 ao 16. Eu vou ler para vocês. E eu quero que vocês coloquem isso como uma arma no coração de vocês. Saberem que quando vocês levantam as mãos, vocês estão vencendo a guerra. Vocês podem não ver a batalha já ganha, vocês podem não ver a batalha, a guerra ganha, mas pelos olhos da fé. Vocês podem ter... Acontece, é isso que essa palavra traz aqui para nós nessa manhã. Fala assim, Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim. E Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Aqui, meninas, nós podemos colocar Amaleque, né, como o exército inimigo, o exército de Satanás, porque ele estava indo lutar contra Israel. E aqui nós vemos Moisés se posicionando no alto do monte com a vara de Deus, ou seja, com a autoridade do nome de Deus. E aí, Josué faz o que Moisés ordena, se prepara para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as abaixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou se cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela e Arão e Hur ficaram segurando nas suas mãos.
um de cada lado. Assim as mãos deles ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés, o Eterno, minha bandeira, e disse: viva o domínio do Eterno. O Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre. Então, meninas, o Senhor, ele está no trono dele. Ele está enxergando todas as coisas. Ele está enxergando a realidade do seu lado. Deus me deu uma palavra poderosa de que ele vai frear esses acontecimentos. E, assim, essa palavra, né, que está lá no Salmo 75, eu não sei se vocês viram meus stories, mas falava assim: estou convocando uma reunião, estou pronto para corrigir. Eu conserto a situação, ponho cada coisa em seu lugar outra vez. Digo aos arrogantes, basta, e aos violentos, não tão depressa. Então, meninas, nós precisamos entender que existe um Deus todo-poderoso, existe um Deus que refreia o mal, existe um Deus que é capaz de promover milagres no meio das tribulações, no meio das tempestades. E aqui, quando ele nos traz essa palavra de Moisés levantando as mãos, ele está nos mostrando a importância da nossa intercessão. Que hoje você tire um tempo para levantar as suas mãos e interceder pela vida dos seus filhos. Que você levante as mãos rumo à escola dos seus filhos, mesmo estando dentro de casa, e abençoe, declare vida sobre aquele lugar. E aqui, meninas, o que é mais interessante, que eu acho lindo demais, que Moisés acabou se cansando. Porque muitas vezes, quando nós estamos ali, né, na batalha, vai chegar um momento que a gente vai se sentir cansada. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis aqui na minha casa, com a minha filha, tinha momentos que eu queria só entrar para dentro do quarto e chorar. E falar: Senhor, Senhor amado, eu não estou mais aguentando. E aí, quando ele traz aqui, né, essa informação para nós, esse conhecimento de que Moisés estava cansado, então pegaram uma pedra. Quem é a pedra, gente? A pedra é o Senhor Jesus, é Deus, né? A pedra é aquilo que nos dá segurança. E aqui, nesse caso, ela foi usada para dar descanso para Moisés. E aí, Moisés sentou nessa pedra, ou seja, Moisés descansou. Arão e Ur ficaram segurando as suas mãos. Tenham pessoas para interceder junto com vocês. Meninas, como é importante essa intercessão junto com as amigas, junto com mulheres de Deus. Ontem eu estava conversando com uma amiga, a gente faz oração na porta da escola Videira, mas ontem tinha um grupo que podia ir, hoje já não podia. E a gente falando, né, sobre levantar uma mulher em cada escola, e a gente fez isso, um movimento atrás. Mas o que eu percebi? Muitas mães ficam muito dependentes daquilo que eu passo de instrução. Meninas, a gente não pode depender assim de outras pessoas. A gente precisa se firmar em Deus. Nós podemos chamar amigas de oração. Você pode falar assim: Flávia, mas eu não conheço nada da Bíblia. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você só precisa se entregar ao processo e entrar nessa palavra aqui. Mesmo que você não conheça nada, começa a orar, começa a profetizar sobre os seus filhos, começa a fazer um movimento, sabe? Um movimento de intercessão dentro das escolas, dentro da sua casa. Faz culto para mulheres dentro da sua casa. Faça algo para movimentar o mundo espiritual. E aqui nós vemos também, né, que eles ficaram segurando as mãos e, graças a Deus, eu tive pessoas para segurar a minha mão nos momentos mais difíceis. Tinha momentos que eu falava assim: não, agora eu não vou dar conta. E eu tive que pessoas para me dizer: calma, calma, o processo dói, mas vai passar. O processo vai chegar ao fim. E aí, meninas, o que Deus falava comigo também? Assim, as mãos deles ficaram erguidas até o pôr do sol, intercessão sem cessar. E Josué
derrotou Amaleque e seu exército na batalha, e o Eterno disse a Moisés: escreva um relato dessa batalha para que Josué possa ler mais tarde, porque eu vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. O que o Senhor está dizendo aqui? Conte, relate isso para a próxima geração, porque eles precisam entender o que eu faço. Nós estamos precisando falar mais de Deus para os nossos filhos, o que Deus fez na nossa vida. E é para isso que a Vanessa, Deus trouxe a Vanessa hoje aqui. O que Deus fez na vida da Vanessa? Gente, eu conheci... Oi, amiga. Desculpa que eu te fiz esperar mais. Não preocupa não, é porque tá tendo uma obra aqui e aí eu tava tentando silenciar o barulho da obra, por isso eu coloquei o fone. Entendi. Minha amiga, seja bem-vinda, tá? Que o Espírito Santo possa ministrar aí através da sua boca. Eu estava contando aqui para as meninas sobre a experiência, né, que a gente teve ontem, que você começou a chorar, e daqui eu já comecei a chorar também. E pensando assim, quantas vezes, né, Satanás, ele traçou planos para nos destruir, para que hoje a gente não viesse aqui contar para outras mulheres. Olha, meninas, é possível que Deus mude completamente o seu casamento. É possível que Deus mude completamente a sua vida. É possível que Deus faça um milagre dentro da sua casa, mas Ele precisa que você se abra para essa obra que Ele quer fazer. E foi isso que eu vi na vida da Vanessa. A gente caminhou junto aqui em Goiânia um tempo. E assim, a Vanessa foi nítido tudo que Deus foi fazendo com ela. Tudo que Deus foi desconstruindo nela para tornar ela essa mulher que está aqui hoje para testemunhar para vocês quem ela foi na adolescência, né? Como o Senhor transformou a vida dela. E quando ela falava, né, sobre a adolescência dela, eu não sabia de tudo aquilo que ela tinha passado, que ela trazia marcas de automutilação, de tentativas de suicídio. Eu não sabia dessa parte da história da Vanessa. Mas como eu fiquei feliz de saber o que Deus faz com uma adolescente que às vezes foi tão judiada por Satanás. Satanás falou tanto na mente dela. Mas Jesus tinha um plano muito maior e Jesus tem um plano para o filho de vocês. Jesus Amém. tem um plano para a filha de vocês. Então que a gente possa ouvir esse testemunho hoje com muita alegria no nosso coração, do que Deus é capaz de fazer. Então, seja bem-vinda, viu, minha amiga? Agora como que consegue falar? Meu Deus, amém, glória a Deus. Ontem eu assisti um vídeo, bom dia, bom dia. Ontem eu estava assistindo um vídeo e eu só conseguia pensar na Flávia. O Senhor, ele trouxe ao meu coração coisas que eu não lembrava, que já estavam esquecidas na minha memória. E recentemente eu passei por um encontro com Deus onde ele restaurou a minha paternidade. Eu achei que a minha paternidade já estava resolvida, mas naquele momento ele me curou de verdade da paternidade. E quando eu vi esse vídeo, eu não sei se vocês chegaram a ver, é um vídeo onde eu não sei se ele é um pastor, mas ele pergunta para essas crianças se alguém já tinha alguém tinha pensamentos suicidas. E várias pessoas, várias crianças, adolescentes tinham pensamentos suicidas. E aí ele fez uma pergunta: quem aqui já tentou tirar a sua vida? E várias crianças levantaram as suas mãos. Só que o que mais me marcou foi uma menina que estava de moletom escondendo os bracinhos dela. E na hora que eu vi ela escondendo os braços, eu vi o meu braço. E eu lembro de uma palavra que eu recebi em 2020 ou 2021, que um pastor amigo nosso falou assim que eu seria, que as pessoas iam olhar as minhas marcas. E olha tanto que Deus, ele é maravilhoso. Um dia antes, na terça-feira, eu estava num evento de mulheres aqui, onde eu estou morando, e uma mulher falou, ela tem um livro chamado Marcadas para Marcar. E esse nome me marcou muito. Ficou no meu coração esse nome. Na hora que ele me trouxe a memória sobre as minhas cicatrizes, não sei se vai dar, nem o Diogo sabia, amiga. Ontem eu falei com o Diogo ficou assim, meu Deus, eu não sabia disso. Nem o Diogo sabia, ninguém sabia. E eu pensei que eu nunca ia falar sobre isso. Meu coração não queimava pelos adolescentes, não queimava pelos jovens. Mas ontem o Senhor me mostrou.
um novo lugar para eu estar com as mães, mas principalmente com os adolescentes, para mostrar que é possível com o Senhor vencer. Que você não precisa passar pelo que eu passei, por tudo que eu vivi. E eu tava com o Davi esses dias, eu comecei a chorar. Eu embaraçava o Davi, eu chorava, chorava, chorava. Eu falava, Senhor, eu não quero perder o meu filho. Porque vendo tudo isso que estava acontecendo, o Senhor falou para mim, cuide da sua família. Ninguém sabe quem pode ser. Pode ser o seu filho, pode ser o filho da sua amiga, pode ser qualquer criança. Você não sabe quem vai ser. Então nós precisamos ser intencionais e nos levantar. Não adianta a gente sair para fora e querer conquistar o mundo igual eu já quis fazer, igual a Flávia já fez. E a gente perder a nossa casa, a gente perder a nossa família. Eu vim de um lar onde meus pais tinham muito dinheiro. Meus pais faziam tudo de melhor para mim e eles não sabiam que eles estavam me perdendo. Nesse processo de eu ter tudo, de eu não ter não, de sempre fazer tudo que eu queria no momento que eu queria, eu me perdi. Meus pais se separaram, mas foi só a gota d'água do fundo do poço que eu estava. E a forma que eu conseguia chamar a atenção era me cortando. O Diogo falou assim: você tinha muitos pensamentos suicidas? Eu falei: todo dia eu queria morrer. Todo dia eu não tinha vontade de viver. Eu não queria estar ali. E aí eu fui vendo vários amigos se matando quando eu era criança. Eu não estava nem na oitava série, eu estava na sétima série. Eu devia ter o quê? Sétima série antigamente é o oitavo ano de hoje, eu acho. 14, 15 anos, né? Eu tinha uns 13, que eu fui pro primeiro ano com 15. Eu devia ter uns 13 anos. Então, eu comecei a ver uma criança pular do apartamento, eu vi a outra pular da caminhonete. Então, eu comecei a ver um monte de acontecimento à minha volta de crianças doídas querendo morrer. E eu entendi que aquela era a solução. Aquela era a solução. E ontem, quando Deus me mostrou tudo isso, eu falei, meu Deus, imagina se eu tivesse terminado o que eu fiz. Hoje eu não podia estar aqui falando com vocês. Eu não podia ter ajudado quantas mulheres, centenas, milhares de mulheres que já foram edificadas através de um post, através de uma palavra, através de uma aula. Então, olhe para o seu filho e entenda que ele não é um projeto e um plano seu. Ele é um projeto e um sonho de Deus. Deus sonhou a vida dele, Deus projetou a vida dele, Deus escolheu ele e chamou ele de filho. Ele deu um nome antes de você pensar no nome dele, antes de você ver ele pronto, ele saindo de você. Deus já sabia quantos fios de cabelo ele já tinha. Então, esses dias eu sentei com o Davi e eu falei, Davi, Deus tem um plano para sua vida. E Satanás também tem um plano para sua vida. Quem é Satanás? É o inimigo de Deus. Deus, ao mesmo tempo que Deus tem um plano para sua vida, o diabo tem um plano para sua vida. Mas você é responsável pelas atitudes que você vai escolher. Você quer viver os planos de Deus ou você quer viver os planos do inimigo de Deus? O Davi tem 5 anos, ele ficou com o olho arregalado para mim. E naquele momento ele me abraçou e se arrependeu. Ele me pediu perdão, ele me pediu desculpa. Porque quando a gente traz consciência para as nossas crianças que Deus tem um plano para a vida deles, mas também existe outro plano contra a vida deles, eu fiz um triângulo para ele e falei: aqui está você, aqui tá Deus, aqui está Satanás. Deus tem um plano para sua vida e o inimigo também tem. Quem que é o inimigo? E a gente foi conversando até que ele pediu perdão e ele pediu desculpa. Ele falou: eu não quero fazer isso. Aí eu saí do quarto e aí eu só escutei ele orando, Senhor, eu não. Ele falou algo no sentido assim: tira toda a maldade da minha vida, eu nunca quero fazer maldade, afasta toda a maldade de mim, em nome de Jesus, amém, do jeitinho dele. Aí ele veio, me abraçou e falou: mãe, eu falei para Deus tirar toda a maldade de perto de mim, eu não quero a maldade perto de mim. Então, talvez você tentando blindar o seu filho da maldade, você está escondendo que existe uma maldade dele. Eles precisam conhecer quem é o inimigo, porque você não é inimiga do seu filho. O inimigo do seu filho tem nome, é Satanás, é o diabo e não Deus. Deus, ele tem um plano lindo para a vida do seu filho. Não significa que vocês não vão passar tribulações, que vocês não vão passar por desafios, mas que no fim ele vai impactar. Existem mulheres que talvez não foram chamadas para fora, mas o seu filho, através de você, vai impactar milhões de vidas.
família dela, sobretudo, ontem eu tava pensando, meu Deus, eu podia ser a filha daqui 15 anos, daqui 20 anos. Eu falei assim, olha como isso é forte. Olha como nós precisamos nos posicionar na vida dos nossos filhos, porque eu não tinha razão para viver. Quando eu tinha muita vergonha dos meus braços, porque meus braços são todos marcados de estilete. Eu ficava na aula marcando meu braço. Eu queria chamar atenção, porque eu só queria um abraço, eu só queria ouvir um eu te amo, eu só queria ouvir você é importante para mim, eu só queria ouvir isso, eu queria colo. Os nossos filhos querem colo, eles querem ser amados, eles querem pertencer, eles não precisam de televisão, eles não precisam do melhor videogame. Não que eu seja contra isso, eu não sou. Mas eis que isso não seja uma válvula de escape para eu não cuidar e educar o meu filho. Nós somos influenciadores dos nossos filhos. Se eu não influenciar o meu filho, ele vai ser influenciado por fora. Alguma coisa externa vai influenciar. E eu fui muito influenciada por fora, porque eu não encontrava isso dentro da minha casa. Então, e meus pais já tinham problemas demais, estavam resolvendo problemas demais, eu não queria dar trabalho para eles. Eles estavam no meio de um divórcio, dinheiro envolvido, muita coisa envolvida. Eu não queria dar trabalho para eles, eu achava que eu era o trabalho, que a culpa era minha, que eu era responsável por aquilo. Então, que talvez se eu morresse, ia acabar, ia passar. Quantas vezes eu tomei Rivotril, gente? Eu já tomei 15 Rivotril. E depois eu bebi, eu apaguei. Eu fiquei sei lá quantos dias apagada. Tive que fazer lavagem no estômago. Meu pai já me internou numa clínica psiquiátrica. Meu pai já me internou no hospital, porque foi quando descobriu que eu estava tentando me matar. Então, assim, e hoje eu posso falar para você que eu não encontrei em lugar nenhum, nada, nada. Nada do que eu tenho hoje. Não foi na rua, não foi na bebida, não foi no que estava dentro de mim. A falta que seu filho tem dentro dele, nada vai preencher. Aproveita enquanto você pode amá-lo, enquanto você pode entregar o melhor para ele, que é a sua presença. Hoje, antes de eu entrar aqui, o Davi pediu, mãe, faz panqueca para mim. Aí eu fui fazer panqueca para ele. Aí eu sentei do lado dele, o jogo tava arrumando para ficar com ele. Ele falou assim, mãe, eu quero que vocês dois fiquem aqui comigo. Eu quero vocês três na mesa. O que o seu filho quer é você. O que o seu filho quer é a sua presença. O seu filho quer você, mais do que tudo, ele quer você. Amém, Jesus. Amém. Amiga, deixa eu trazer aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ontem eu estava, antes da gente falar dessa live, né? Nós duas, eu estava preparando um material aqui para as meninas e queria trazer mesmo, assim, para elas entenderem quais são as armas que o inimigo usa contra a nossa vida, contra os nossos filhos. Porque eu percebo, assim, ontem eu fui fazer um podcast, foi tão interessante, eu fui dar meu testemunho lá nesse podcast. E quando acabou, as duas apresentadoras estavam chorando tanto. E eu falei assim, Senhor, eu acho que o Senhor me trouxe aqui por causa delas, né? Para entender, para que elas... Foi tão lindo que Deus me trouxe essa palavra aqui, que eu tenho como meu versículo, que fala assim, ó, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa daqui é uma promessa, uma garantia que nós temos em Deus. Nós vamos ser atacadas pelo inimigo o tempo inteiro, nós vamos. Né? Primeiro, nós temos que entender que o nosso inimigo é Satanás, não é o nosso marido, não é os nossos filhos. E o inimigo, ele é representado pela... Como é a ação do inimigo? Porque senão você vai estar sempre caindo nas armadilhas do inimigo. Você, como mulher mesmo, às vezes dentro da sua casa, com a rejeição do seu filho, com o mau comportamento do seu filho, você vai acabar dando alimento para Satanás agir sobre a vida do seu filho. E é isso que nós estamos aqui tentando impedir que isso aconteça. Trazendo para vocês palavras de revelação sobre a intercessão,
sobre o que uma intercessão pode fazer na vida dos filhos, né? Aqui a gente viu que enquanto Moisés levantava a mão, Israel vencia a guerra. Olha que coisa poderosa isso. E aí, meninas, eu trouxe aqui algumas características. Primeira coisa, o inimigo já está condenado. Já. Tem muitas mulheres, ontem eu recebi aqui algumas falas de mulheres sobre medo de guerra espiritual, medo de fazer guerra espiritual. E nós precisamos entender que essa serpente, ela já foi pisada pelo Senhor, ela já foi derrotada. Agora nós, né, como seres humanos, precisamos tirar o ambiente dela, para que ela não venha agir dentro da nossa casa. Nós não podemos deixar o ambiente propício para essa serpente rastejar pela nossa casa. E ontem, né, Deus estava falando comigo, Satanás, ele precisa do reino material. Ele precisa do reino material para ele agir. Ele precisa de uma pessoa para ele agir. Ele precisa de, às vezes, um brinquedo ali dentro do quarto daquela criança, ou dentro do quarto daquele adolescente, ou um livro, ou uma camiseta, ou algo, né? Para estar ali trazendo forças malignas para aquele ambiente, forças de opressão, né? Forças malignas. Então, nós precisamos entender que a influência de Satanás é só aqui no mundo. O mundo jaz no maligno, né? O Senhor já nos explicou isso. Então, a influência de Satanás é aqui no mundo. No reino espiritual, o Senhor, ele é vencedor. E se nós estamos em Cristo, se nós somos nova criatura, nós não precisamos temer a ação de Satanás, porque Deus nos deu toda a autoridade. E Jesus fala assim, né, que ele esmagou o poder de Satanás e retirou o poder dele da nossa vida. Portanto, ele só faz algo na nossa vida se nós dermos poder a ele. Por isso, meninas, eu quero chamar vocês a uma santificação do lar de vocês. Santificação dentro do nosso lar. Porque Satanás, ele precisa de brechas para entrar. Ele precisa de uma legalidade para entrar. E você, como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração, você pode ser essa pessoa que vai reparar as brechas na sua casa. Vai entrar nesse lugar de vergonha, de falar, Senhor, perdoa o meu marido, ele não sabe o que faz. Senhor, perdoa o meu filho, ele não sabe o que faz. Agora, se você entrar para guerrear contra os seus, isso não vai adiantar nada, porque Satanás, ele vem justamente para fazer o quê? Para dividir a família, né? A Bíblia fala que reino dividido não prospera. Só que o reino dividido, ele começa onde? Na mente dividida. Você começa, tudo que seu marido pensa, você pensa ao contrário. Então, quando nós estamos aí na batalha espiritual, nós já saímos com a vitória nas mãos, porque a serpente, ela já foi derrotada por Satanás. E eu quero trazer aqui algumas características, né, das armas de Satanás, porque Satanás, ele é sutil. Ele nunca vai entrar na sua casa de forma arrombando tudo. Não, ele vai entrar nas pequenas coisas. Então, eu quero que hoje você anote quais são as pequenas coisas que Satanás tem conseguido entrar dentro da sua casa. Quais são as mentirinhas, quais são as coisinhas que Satanás está encontrando lugar dentro do seu lar. A cobra, gente, ontem eu estava notando aqui, a cobra, ela se esconde facilmente no ambiente. Elas ficam à espreita, elas ficam estudando a vítima para dar o bote. Então, por nosso lar? Justamente porque Satanás, ele é sagaz, ele é astuto. Ele vai entrar devagarzinho. Ele vai entrar nas pequenas coisas para só depois injetar o veneno. Uma construção dessa, por exemplo, o que aconteceu com a... Eu me lembro que eu tinha muitos pensamentos de morte também. Não, nunca me cortei, nunca pensei, nunca tentei. A minha vontade... Comentários que eu acho que vai melhorar, porque tá travando. Tá. Para você tá travando. Tá travando.
Tá. O Melhorou. seu tava travando um pouquinho, mas aqui tá dando a internet Aqui completa aqui. também, mas melhorou agora, porque travou os E comentários, parou seu, de seu travar. volume estava um pouquinho baixo, mas eu não sei também se tem como você dar conta de fazer isso aí. Quando a gente voltar para você, talvez você consiga arrumar. Mas o que a gente precisa entender? E muitas vezes o pensamento do seu filho está sendo atacado e você não está trazendo a verdade para o pensamento dele, a luz para o pensamento dele. Então alguém precisa trazer luz para esses pensamentos. Outra coisa, a arma dele, sedução, ele apresenta de uma forma bem didática, porque é algo que você pode trazer hoje ainda para o seu filho, para ele entender tudo isso que está acontecendo. Por que uma criança dessa resolve fazer um ataque desse? Porque na mente dela, a mente já foi sendo trabalhada ali, pouco a pouco. Começou com uma coisinha, começou com um joguinho, com algo pequeno, e foi crescendo, né? E foi crescendo. Então, ele trabalha com a sedução. Ele não deixa você ver que as consequências daquele pecado vão ser tão ruins. Então, por que eu estou falando de santidade aqui? Que você precisa buscar santidade, porque você precisa entender que Satanás trabalha com sedução. E se você cair na sedução dele, nas seduções de vaidade, nas seduções de querer ser reconhecida, nas seduções de muito importante, até na igreja às vezes, né? Porque a gente vê muitas mulheres dentro da igreja também querendo reconhecimento, querendo cargos, mas que a gente não se esqueça das consequências que essas escolhas nos trazem. Pedir para Deus, Senhor, me mostra as consequências dessa escolha. Senhor, eu estou pensando nesse projeto, mas me mostra quais serão as consequências dessa escolha. A outra arma é o pecado, né? Porque ele nos oferece aquilo que nós desejamos. Nos provocando traumas, feridas, dores, justamente por causa das nossas escolhas do pecado. Então, o pecado ele não vai te trazer vantagem nenhuma na sua maternidade, ele não vai trazer vantagem nenhuma no seu casamento. Olhar para você mesma e querer se colocar em cima da sua força, em cima daquilo que você vai fazer você se frustrar também. Outra coisa, a acusação, a quarta arma que ele trabalha, a acusação. Porque ele leva a gente para o pecado, mas depois ele nos acusa. Depois ele fica ali, e é muito difícil voltar para os pés do Senhor depois dessa acusação. Porque eu gosto muito de falar do grito. Às vezes você dá um grito dentro de casa, você se descontrola dentro de casa. E aí você já não consegue mais ir para os pés do Senhor. Porque a culpa já tomou conta de você. Acusação. Então, se livrar de todo espírito de acusação. E a quinta arma é o domínio, né? Ele vai gerando domínio, ele tenta dominar a nossa mente com vícios emocionais. Nós podemos pedir para Deus, Senhor, vai me mostrando o que Satanás tem conseguido dominar na minha vida. Onde Satanás tem conseguido trabalhar na minha vida. É naquilo que sai da minha boca, é naquilo que eu estou trazendo, às vezes, maldição para a vida dos meus filhos, trazendo ensinamentos do que na palavra do Senhor. Será que eu estou trazendo, meu Deus, quantos ensinamentos errados eu trouxe para as minhas filhas por causa das minhas dores? Então, meninas, esteja atenta se Satanás está conseguindo, de alguma forma, entulhar os seus poços. Sabe, ontem Deus estava me dando essa palavra sobre Isaac, né? Isaac, ele foi vítima de várias armadilhas, mas ele ia cavando poços, ele ia cavando cisternas, e Satanás, ele ia entulhando esses poços, para ele pensar que nunca chegaria ao fim. Mas o Senhor é aquele que faz jorrar água. O Senhor é aquele que faz jorrar a fonte da vida. Então, quando eu trago essa palavra aqui para vocês, né, nós temos 3 armas imbatíveis para Satanás, para derrubar Satanás dentro da nossa casa. É o louvor, adoração, oração,
adorá-lo em tudo que nós formos fazer. E principalmente, dedicar a nossa vida à verdade da palavra de Deus. Esse é o principal. Eu vejo assim que toda mudança na vida da Vanessa, ela não veio através de cursos, ela veio através da palavra de Deus, né? Eu queria que você compartilhasse mais um pouquinho disso também, Vanessa, dessa sua transformação, dessa caminhada, né? Essa semana, tá bom o áudio ou tá baixo? Para mim tá bom. Ah, Daí eu vou ter que pôr aqui os essa comentários. semana eu passei por uma experiência com o Davi e a gente estava aqui em casa e ele estava tentando montar o Lego dele. E ele é muito bom para montar o Lego. Só que por algum motivo ficava soltando da mão dele e ele não conseguia montar. E aí ele virou e falou assim: Eu sou um fracassado. Eu não consigo fazer nada. 5 anos, eu sou um fracassado. Cuidado com a mente do seu filho, preste atenção no que o seu filho está falando, porque os pensamentos que nós temos hoje vêm lá da nossa infância. Os pensamentos de autocrítica, de julgamento, de que eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, tudo que eu faço é ruim, não vem de agora, mas vem de uma raiz da infância. Então, nesse processo de mudança, mudança de escola, mudança de cidade, alguém falou e ele escutou, ele começou a falar isso e a gente começou a trabalhar isso à luz da palavra, mas trabalhando na identidade dele, porque o inimigo ele vem para descaracterizar a identidade do seu filho, assim como a nossa. E a principal coisa que nós precisamos fazer é inculcar nos nossos filhos a identidade deles. E a identidade deles não está em o que ele faz, não é porque ele é engraçado, porque ele é bonitinho, porque ele faz tudo que você quer, que a identidade dele está ativada em Cristo. Porque que adianta ter um filho que faz tudo o que você quer, mas no fundo está pensando que só quer te agradar e ele está fugindo do propósito dele? Mais do que ter um filho que te obedece e faz tudo exatamente como você quer, porque era um problema meu, querer controlar o Davi e fazer exatamente o que eu queria, o seu filho tem que cumprir o propósito de Deus. Maior do que o seu amor e o seu plano para a vida do seu filho, maior são os planos e o propósito de Deus para a vida dele. Então, não queira reduzir o seu filho às suas necessidades e às suas carências. Não queira escravizar o seu filho, o seu marido, às suas próprias vontades, aos seus próprios caprichos, à sua própria carência, à sua necessidade de controle. Porque isso é diminuir quem eles são, é diminuir quem eles são em Cristo. E eu vi aqui muitas mulheres falando: ah, minha filha é isso, minha filha tá escutando música secular. Gente, deixa eu te falar, tem música cristã que é muito pior do que as músicas seculares. E sem preencher aquilo que está faltando. Sabe, eu só ficava trancada no meu quarto, no meu quarto eu tinha chave do meu quarto, eu trancava a porta do meu quarto, eu ficava o dia inteiro dentro do meu quarto. Ninguém me tirava do meu quarto, eu não queria socializar, eu não queria ficar fora, eu não queria ficar perto de ninguém. Talvez seja o momento de você colocar a mesa para sua família e honrar os seus filhos, honrar o seu marido, começar um caminho de honra dentro da sua casa. Levar os seus filhos para sair, convidar os seus filhos para fazer um programa só você. Tá travando. O que será que está Para mim não acontecendo? tá travando não, viu, Para mim amiga? também não. Para mim não está Para mim tá travando normal. nada. Então, Mas esse é o continua. momento de você sair com seu filho, passear com seu filho, assistir filme. Gente, tem tantos vários filmes, eu conto um pouco da história para ele, aí ele fica com vontade de assistir, e a gente assiste, aí ele fala: nossa, mãe, a mãe dele orou muito pela vida dele. Falei: a mamãe também ora pela sua vida, a mamãe também cuida de você, a gente faz oração junto, ele ajoelha, ele ora pela comida. Essa oportunidade de cuidar, de amar, de estar presente com seu filho. E quando a Flávia fala dessa minha mudança, a Flávia ela me conheceu desde o início da minha mudança. E eu lembro um dia que a gente foi no parquinho e o Davi, ele tava daquele jeito. Aí ela olhava assim: amiga, você mudou demais, Davi.
Porque, em vez de eu ficar gritando, em vez de ficar brigando com ele, eu agachava, eu olhava para ele, eu fazia pergunta para ele. Um negócio é que muitas vezes a gente quer afirmar, e eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande, pela minha personalidade, de afirmar. E o meu Ixi, agora travou. para mim, você travou também. É, desde ontem a internet está bem estável, assim. Aqui para mim tá parecendo tá tudo cheinho. Para mim também. Aí, mas já voltou. Vamos lá. Então, faça perguntas. Em vez de afirmar, de falar, você fez isso, você fez. Mude o jeito de falar. Ah, você só faz tudo errado. Filho, isso aqui, vamos fazer dessa forma? Você não acha que fica melhor assim? Vai fazendo perguntas e jogando a responsabilidade para ele. Ah, eu arrumo tudo sozinha. Filho, a mamãe arrumou hoje, amanhã é a sua vez, amanhã você vai arrumar, tá bom? É a forma de falar. Você pode falar a mesma coisa de uma forma diferente. Porque quando você fala, você faz tudo errado, a criança vai começar a falar: nada que eu faço é bom, tudo que eu faço é errado, eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem um livro chamado Campo de Batalha, da Joyce Meyer, e tem ele, o Campo de Batalha da Da Mente para mente Crianças. e para Então, adolescente também. tem para adolescente também. Então, vale a pena mãe de adolescente e mãe de criança lerem esses livros para você saber como trabalhar e como agir com seus filhos. E, Amém. e essa mudança na minha vida, ela veio através de Deus. Porque, gente, não tem como não se quebrantar aos pés do Senhor. Não é batendo boca com o Diogo, não é batendo boca com o Davi, não é sair gritando com eles. Eles não são meus inimigos. E por muitas vezes eu tratei a minha família como os meus inimigos. Entendendo que eles são. A família é a primeira instituição que o Senhor criou. A família é desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor fez o quê? Criou a mulher através da vida do homem. Você é uma auxiliadora, uma ajudadora do seu marido. Você não é uma mulher omissa que vai ficar calada de braços cruzados. Tem hora para falar e tem hora para calar, mas busque o discernimento no Senhor. Essa transformação não tem como se não for aos pés de Jesus, porque não tem como você ter um encontro com Deus e voltar à mesma. Não adianta você pedir perdão 10 vezes por dia e você não ser transformada. Eu era uma mulher que pedia perdão o tempo todo, mas eu não estava arrependida. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o tempo de rasgar as suas vestes. Você se arrependeu. O Senhor me trouxe uma palavra no ano passado. Ei, mulheres que estão sossegadas. Tem mulheres que estão sossegadas dentro da sua casa, dentro do seu casamento, com os seus filhos. Chega! O Senhor está te chamando, filha. Vem para cá, vem para os meus pés, se posiciona no lugar certo. Uma mulher posicionada no lugar certo é uma arma poderosa no reino. Amiga, tem 2 semanas que eu comecei a ter uma visão e eu não compartilhei isso aqui ainda, só com algumas pessoas pontuais. O Senhor me trouxe a memória agora. E eu comecei a ver o Senhor trocando a armadura de algumas mulheres. Ele não troca a armadura no meio da guerra, ele troca antes ou depois que a guerra acaba. E eu vi um novo movimento antes de começar os ataques, antes de começar tudo isso. E o Senhor me trouxe a palavra de Josué. Ele me trouxe a palavra quando Deus fala para Josué dar 7 voltas antes de entrar na terra prometida, mas ele fala para não fazer barulho. Ele fala para não gritar, para não fazer barulho e dar as 7 voltas. E eu comecei a ver um exército pronto, um exército preparado, em posição, sem fazer barulho, mas no mesmo ritmo. E essas mulheres, elas batiam as suas espadas nos escudos. Elas batiam as espadas nos escudos como se fosse um grito de guerra, mas sem fazer barulho, sem alardar. Às vezes você está dentro da sua casa alardando, gritando, berrando, e o Senhor está falando, faz silêncio. Essa guerra você não vai vencer gritando. E eu comecei a ver esse movimento. Eu comecei a ver esse movimento dessas mulheres, o Senhor trocando as armaduras e essas mulheres posicionadas. O Senhor, esse é um tempo de posicionamento. Posicionamento nunca vai estar batido, porque o posicionamento no lugar certo pode mudar uma história, pode mudar um legado. Amém, Jesus. Amiga, e eu estava aqui, hoje eu preparei aqui a oração para a gente fazer, tá aqui no meu livro.
Minha amiga, você tem que lançar o seu. O meu não sobrou nenhum. Tô aqui. Aleluia, Eu amém. pedi ele há 15 dias atrás. Daí eu tô orando muito, porque eu falei, Senhor, só pode ser espiritual um negócio desse. Na hora de rodar a capa, a máquina quebrou. E aí teve todo um atraso, amiga. Mas assim, eu Uau, creio que vai chegar no tempo certo, na hora certa, amém. e amém por isso. E aí eu quero hoje, falta só 8, 9 minutinhos, fazer essa oração para a libertação da mente dos filhos. Eu tenho Amém. trazido sempre uma oração aqui do meu livro para ir compartilhando com quem ainda não tem também, né? E assim, só antes disso, só antes de ler essa oração aqui, algo que Deus estava incomodando no meu coração e eu quero fazer aqui em casa hoje, reunir a família e pedir perdão para Jesus. Sua família, reúne a sua família, fala, gente, vamos pedir perdão para Jesus, vamos nos arrepender aqui dos nossos pecados. Você já viu como é difícil a gente se apresentar diante de Deus e assumir aquilo que é pecado em nós? E aí hoje eu estava estudando também o que são as coisas que o Senhor abomina. O Senhor abomina a mentira, o Senhor abomina a prostituição, a incredulidade. Nós podemos anotar os pecados, perguntar para os nossos filhos, filho, você teve esse pensamento de incredulidade, que Deus não é bom? Filho, você teve algum pensamento de orgulho? Né? Então, aqui, pedir perdão pelos pensamentos, pelas mentiras, pela incredulidade, o orgulho, rebeldia, teimosia, egoísmo, inveja, blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantas vezes nós brincamos com as coisas de Deus? Reunir a nossa família e pedir perdão para Jesus, para que bênçãos sejam liberadas dentro do nosso lar. Porque isso daqui é muito sério, gente. Nós não podemos ficar focadas só em lutar contra um tipo de ideologia, não. Né? Eu vejo muitas mães focadas assim, em lutar apenas contra a ideologia de gênero. Tentar inculcar no filho que ele não deve ir para esse lado. Mas e as outras coisas? E os outros pecados que Deus abomina? Será que a gente tem trabalhado isso dentro do nosso lar, né? De forma contundente? Então, quero fazer essa oração aqui pela libertação da mente dos filhos. Ela fala assim, Senhor, em nome de Jesus, a mente do meu filho, e aí vocês podem ir colocando o nome dos filhos de vocês, não será depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu expulso da mente do meu filho todo pensamento, toda imagem, todo raciocínio, princípio, conclusão, estrutura de pensamento que não se ajusta à palavra de Deus. Que o meu filho tome cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Coloque sobre a cabeça dele o capacete da salvação e cinjo ele com a verdade da palavra de Deus. Que a mente do meu filho seja renovada e usada para refletir e estudar a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Pai, firma a mente dos nossos filhos, conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia no Senhor. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda cadeia construída na mente dos nossos filhos. Vem agora, pelo poder do Espírito Santo, quebrar toda prisão dos filhos. Expulsa toda a passividade da mente, toda a influência maligna. Na autoridade de Jesus, desaloja todo pensamento que lhe é contrário e faça com que meu filho resista às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a mente de rebeldia, de incredulidade, de sensualidade, de mentira, de pornografia, de angústia, de depressão, medo, ódio, raiva, amargura e coisas semelhantes, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, a mente dos nossos filhos. Pai, que nesse tempo, Amém, Senhor, de Jesus. tanta guerra espiritual, de tantas oferendas para Satanás, de tantos artifícios que Satanás tem usado para entrar dentro das nossas casas, Senhor, que o Senhor venha frustrar cada um desses planos. Ó Deus, nós te rogamos, Senhor, nós entramos, Senhor, nessa batalha, ó Pai, com as armas certas para vencer no nome e no sangue de Jesus.
Pai, no nome de Jesus, que aquelas crianças, ó Deus, que estão, Senhor, pensando em suicídio nessa manhã. Pai, que aquelas crianças que estão pensando, Senhor, em se automutilar, pensando que essa vida não vale a pena, Senhor, venha alcançar o coração desses adolescentes. Venha interromper, Senhor, esses planos malignos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos e te damos graça por tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Enquanto você orava, Amém, o Senhor, amiga. eu vi o Senhor, a mão do Senhor sobre mães de joelho, e o Senhor falando, ainda dá tempo, não foi perdido, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Amém, Jesus. Amém. Meninas, Amém. glória a Deus por essa live. Faltam 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Se tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Peraí, tem uma pessoa, nem por isso precisa ouvir músicas seculares, né? Não entendi aqui. Não, é porque eu estava falando sobre a música secular. Tem gente que está mais preocupada em relação à música secular, mas está cantando um monte de heresia, entendeu? Foi isso que eu estava falando. Entendi. Ter cuidado também com as músicas, né? Tem músicas cristãs que às vezes exaltam muito mais o ser humano do que Jesus, Senhor. né? Gente, o que a gente precisa entender nisso tudo que está acontecendo? Tudo que está acontecendo é porque nós nos colocamos no centro da nossa vida. Nós deixamos os nossos filhos colocarem as vontades deles no centro da vida deles. E tudo isso é muito maligno, porque a gente pensa que coisas malignas são coisas muito monstruosas, mas a gente não percebe que nós agimos de forma maligna quando nós colocamos o nosso desejo no centro de todas as coisas. Isso é um espírito maligno atuando em nós. E eu creio assim que tanto eu quanto a Vanessa fomos libertas desse espírito. Então peça para o Senhor tirar todo esse espírito de manipulação, todo esse espírito de querer se colocar no centro, de querer se colocar como vítima, para que você consiga romper dentro da sua casa. Porque enquanto você fica nesse lugar, você não consegue romper dentro da sua casa. E faça isso que eu falei, sabe? Deus trazia muito forte ao meu coração esse desejo de estar hoje com a minha família, pedindo perdão para o Senhor. Perdão por tudo aquilo que nós vamos fazendo, atropelando a vontade do Senhor. Perdão por não dar a importância que Ele precisa dentro do nosso lar. Então, meninas, que vocês possam refletir sobre essa palavra, sobre o testemunho aí da Vanessa, que traz esperança para as mães. Olha só, era uma menina, né, que pensou tanto em suicídio, que se cortou, mas hoje está aqui servindo ao Senhor. Teve alguém que intercedeu por você, minha amiga? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Não que você saiba. Amém, Jesus. Você era escolhida, né? Jesus foi lá, te achou, te pegou pela mão. Amém. Estão perguntando aqui como como ativar a identidade dos filhos. Gente, você vai ativar a identidade do seu filho lendo a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, você lendo e declarando, porque é na palavra de Deus que vai falar, você é forte, corajoso, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Orando, declarando e falando para o seu filho, falando para ele, e na sua oração, faz uma lista das palavras que Deus fala sobre ele, de A a Z, e começa a declarar: você é abençoado, você é bendito, você é próspero, você é cuidadoso, você é zeloso, você é mais do que vencedor, você é forte, você é corajoso. E você começa a declarar essa palavra sobre a vida dele, não trazendo ele para o centro, igual a Flávia falou, que um grande problema hoje é porque nós estamos no centro. Nós estamos no centro ao invés de Deus estar no centro. Então, você traz isso, em Cristo você é forte, corajoso, em Cristo está lançado sobre você, em Cristo, tudo em Cristo. Amém. Meninas, vamos anotar aí, ó, vocês vão divulgar essa live, tirar foto aí, minha e da Vanessa, e vocês vão colocar o seguinte comentário, tô achando que a live vai cair.
Aqueles que estão caídos irão se levantar. Amém. Declare isso hoje sobre a sua casa. Aqueles que estão caídos hoje irão se levantar. Amém? Então, que seja essa declaração. Eu coloquei aqui também, ó, eu anoto as declarações, né? Declaramos que nossos filhos são varões valorosos na mão do Senhor, tá? Vamos tirar a foto, meninas? Compartilhem aí para que essa mensagem chegue ao coração de outras mães. Tem que pôr meu livrinho aqui, né, amiga? Fazer minha propaganda. Com certeza. E ficou tão lindinho, né? Demais. Foi tão lindo. Deus falou que ele mesmo que escolheu a cor. Eu acho tão lindo. Deus usou uma pessoa para falar. Amém, Jesus. Meninas, então tirem aí a foto, Amém. divulguem a live e não se esqueçam que aqueles que estão caídos irão se levantar na sua casa. Aqueles que estão com algumas áreas que precisam ser tratadas pelo Senhor, Ele vai se levantar e Ele mesmo vai cuidar dos seus filhos. Amém? Amém. Em nome Então, de Jesus. meninas, que vocês tenham paz, né, aí para o resto da semana, que vocês mantenham a sua mente firmes em Cristo. Se sentirem no coração de não mandar os filhos para a escola, não mandem amanhã. Amanhã é sexta, né? Amanhã que é o dia, amanhã que é o dia marcado, né, para esses massacres. Mas nós rejeitamos, Amém. anulamos em nome de Nome de Jesus Jesus. todos os massacres. Nós Amém. declaramos vida sobre essas escolas, nós declaramos vida sobre os professores, nós declaramos vida sobre os alunos em nome de Jesus. Sim. Então, é isso, meninas. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Beijo, viu, Vanessa? Tô com saudade Beijo, de amiga. você. Obrigada. Volta logo. Obrigada. Vem pra cá. Deus. Beijo.